Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, não sei que hora que vocês estarão vendo essa aula. Na última aula nós tivemos uma aula falando sobre hereditariedade e gametogênese, formação dos gametas. A gente focou muito na questão da genética e da hereditariedade. Nós ainda vamos continuar nesse tema, só que agora eu vou focar um pouquinho mais na gametogênese ou formação dos gametas, né? O que seria gametogênese, né? A gametogênese ela é dividida em duas partes, a espermatogênese ou ovogênese. E a gente vai entender como é que se dá esse processo. Lembrando que os gametas são células germinativas que têm a função reprodutiva, né? Eles são responsáveis aí pela fecundação e a formação de um novo ser, o zigoto. E é por meio da fusão desses gametas que vai surgir um novo ser. Então vamos entender como seria esse processo. Então, primeiramente, a espermatogênese é um processo que abrange a formação das gônadas masculinas, testículos dos gametas masculinos espermatozoides. Então, o processo de espermatogênese, né? Você vai ter lá nas gônadas masculinas, que são os testículos, a formação dos espermatozoides. Então, os espermatozoides eles vão ser formados nos testículos. Vale a pena lembrar disso daí. Tem gente que tem um certo equívoco. Tem gente que fala que o testículo ele serve para armazenar o espermatozoide. Isso aí a gente vai mudar esse conceito. Na verdade, ele vai ser formado lá no testículo. Então, o testículo, se você dissecar um testículo, você vai ver que ele vai ter essas estruturazinhas aqui dentro dele, né? O que seriam essas estruturas aqui dentro do testículo? Isso aqui vai ser chamado de tubos seminíferos, né? E dentro desses tubos seminíferos aqui, né, que você vai ter a formação dos nossos espermatozoides, né? E aí, dentro desses tubos seminíferos, você vai ter várias células, né? As espermatogônias, que elas vão passar por divisões celulares, mitose e meiose, né? Formando espermatites, espermátides e por aí vai. E esse processo aí que vai dar origem, né, aos espermatozoides. Uma vez que eles são formados, eles vão sair desses tubos seminíferos aqui e vão ficar armazenados aqui no epidídimo, que é essa outra estrutura que nós temos aqui no testículo. Ó. O epidídimo, o testículo, o espermatozoide fica armazenado aqui. Durante o ato sexual, ele vai sair por aqui e sair por aqui. Então, vocês entenderem como é que funciona essa brincadeira aí. Aí nós vamos ter um processo chamado de espermatogênese, né, que é a formação do espermatozoide. Então veja bem, dentro do testículo aqui você vai ter toda essa estrutura aqui. E aí, quando você corta aqui o tubo seminífero, existe um espaço. E na parede desse espaço aqui, você vai ter as células germinativas, né? Essas células germinativas é que elas vão dar origem aos espermatozoides, mas antes disso tem todo um processo de divisão. Esses espermatozoides, depois que eles passam por um processo de maturação e tudo mais, eles são direcionados aqui para o epidídimo, que é onde eles vão ficar armazenados. Aqui é uma microscopia, né, de como seriam esses tubos seminíferos, toda a estrutura, as células aqui em meiose, né, se dividindo, e aí só os espermatozoides liberados aqui no espaço. Como é que vai ser esse processo? Você tem uma célula chamada espermatogônia. Essa espermatogônia, ela se transforma, ela amadurece e se transforma em espermatócito primário. Esse espermatócito primário, ele vira um espermatócito secundário. Esse espermatócito secundário, ele se divide em 4 células chamadas de espermátides. E essas espermátides formam os espermatozoides, né? Então, o que seria isso? Você vai ter que, na meiose 1, a formação desse espermatócito primário em espermatócito secundário, e na meiose 2 você vai ter a formação desse espermatócito secundário em espermátides. E essas espermátides elas passam por um processo de diferenciação e viram os espermatozoides. Então nesse processo aqui, essa célula aqui ela tem o que? Ela tem 2 vezes ali o material genético. Quando ela divide, ela dá origem a células que têm apenas um material genético completo, mas somente uma molécula. Depois ela vai se dividir e dar origem a 4 células que têm apenas metade do material genético. E aí vai formar os nossos gametinhas aqui, os espermatozoides. Isso aqui também tem outros nomes, viu? É chamado de espermátide, por aí vai.
Dependendo da literatura, o nome vai mudar. Mas lembre-se aí das espermatogônias. Então, a nossa espermiogênese é o processo, ou espermatogênese, é o processo pelo qual as espermátides elas são convertidas em espermatozoides. As principais organelas envolvidas nesse processo são o núcleo, o aparelho de Golgi, né, o complexo de Golgi, que a gente vai estudar mais na frente, citologia, e os centríolos. Eles vão fazer todo esse processo de modificação da célula. Vocês vão observar que o espermatozoide ele é bem pequeno em relação ao óvulo. Então, olha só aqui na espermatogênese, nós vamos ter pequenos grânulos aparecem nas vesículas do aparelho de Golgi, e essas vesículas modificam-se para formar uma vesícula acrossômica, que é o acrossoma, essa estrutura. Essa estrutura aqui ela é lotada de enzimas que vão fazer com que o espermatozoide ele consiga penetrar ali na membrana do óvulo e fazer fecundação. O acrossoma ele resulta dessas vesículas, as vesículas aumentam e estendem para a periferia para formar o capuz cefálico, que é essa estrutura aqui, esse capuzinho. O núcleo se torna denso e começa a se alongar. Então, olha só, o núcleo ele vai ocupar boa parte aqui do que seria a célula. Então, você vê que ele vai ser uma célula muito pequena mesmo. E o resto dele vai ser basicamente aqui essas caudas e essa bainha aqui cheia de mitocôndrias. Neste momento, os centríolos e os flagelos em desenvolvimento migram para a membrana nuclear e forma-se uma lâmina caudal e um anel pequeno, se forma em volta dos centríolos próximos. A lâmina caudal e as mitocôndrias migram em direção oposta ao acrossoma. E essa estrutura é a peça intermediária, vai estar bem aqui. E ela é responsável também pelo movimento dessa cauda e tudo mais, o flagelo. Agora, quando a gente fala da gametogênese ovogênese, falando aí do óvulo, parte feminina, vocês vão ver que esse processo é um pouquinho diferente. Ovogênese é o processo que abrange a formação nas gônadas femininas, os ovários, dos gametas femininos, inicia-se ainda no período pré-natal e termina depois do fim da maturação sexual da puberdade. Então, olha que interessante isso daqui. A mulher ela começa a produzir ali os seus ovos ali no período pré-natal, entendeu? Ela já começa a desenvolver essas estruturas também ali dentro do útero da mãe. Então ela vai produzindo ovos, esses ovos eles vão sendo armazenados, né? Eles ficam sendo armazenados. O homem já é diferente, o homem ele começa a produzir na puberdade. E ele armazena ali no epidídimo, mas como ele vai liberar em grande quantidade, ele vai estar sempre produzindo. Lógico, se ele ficar muito tempo ali no epidídimo, mas ele vai estar sempre produzindo, então meu epidídimo ele vai encher e vai ficar cheio de espermatozoide? Não. Aqueles mais velhos que vão ficando ali muito tempo, eles vão sendo reabsorvidos para dar passagem para os mais novos. Mas se tiver uma vida sexual ativa, basicamente não vai ter muito problema com isso daí não. Então você vai ter o quê? Um órgão sexual feminino, onde você tem aqui o útero, né, as tubas uterinas, o ovário, né, ele vai liberar aqui o óvulo, vai fazer todo esse caminhozinho aqui e grudar aqui na paredinha, quando ele for fecundado. Os ovidutos, que conectam aqui o ovário às tubas, né, o ligamento dos ovários, que mantém eles estáveis aqui, o nosso bom e velho amigo útero, né, e o colo do útero, né, e aqui a vagina, né, que vai receber o pênis durante a relação sexual. Então esse seria o aparelho reprodutor feminino. Para quem não conhecia, tá aí. A partir do 7º mês de gestação, os ovócitos do feto iniciam a fase de maturação até a prófase 1. Então, você vê que a mulher, ela dentro do útero, lá dentro da barriga da mãe, ela começa esse processo de produção dos ovos, porque ela vai armazenar eles e aí quando ela chega na puberdade, ela começa a liberá-los. Então você vai ter aqui a dictioteno, né? Esse processo. Então você vai ter, lembra que nós tínhamos a espermatogônia, aqui você vai ter a ovogônia, com 46 cromossomos. Essa ovogônia ela vai dar origem a um ovócito primário. E aí esse ovócito primário, na primeira divisão meiótica, ele vai dar origem a glóbulos polares, aos primeiros glóbulos polares. Depois ele dá origem a um ovócito secundário. E aí na segunda divisão meiótica, ele dá origem aos segundos glóbulos polares e por último o óvulo. Então veja bem,
O homem, nesse processo aqui, ele vai produzir 4 espermatozoides. A mulher, nesse processo aqui, ela produz apenas um óvulo. E produz essas células aqui de glóbulos polares. Você pode observar que elas são bem menores, né? Essas células aqui, elas têm todo um auxílio ali no processo de liberação do folículo ovariano. Elas são importantes também. Mas o óvulo é só um. Então, a quantidade de gametas que a mulher tem é bem menor do que o homem. O homem ele vai produzir infinitamente, ele é uma grande quantidade, e a mulher ela vai produzir apenas um. E ela vai armazenando esses gametas. Aí, com o passar do tempo, ela vai liberando um a cada mês. Com o passar dos anos, esses ovos eles acabam, ela para de liberar e aí ela entra na famosa menopausa. Então, na ovogênese, no momento em que é formado o ovócito primário, a partir da ovogônia, ele é envolvido por uma camada de células foliculares, que tem forma achatada. Então, você vai ter o ovócito primário, e ele vai ser envolvido aqui por essas estruturas aqui, que são as células foliculares. Isso aqui é muito importante ali para proteger e tudo mais, já que ele tem um valor inestimável, né? Ele é um gameta. As células foliculares são as responsáveis por eliminar o ovócito, que ocorre mais ou menos na metade do ciclo ovariano. Então, quando você tem um ciclo ovariano ali, essas células elas vão empurrando o ovócito para eliminar ele e fazer com que ele seja expelido e aí ele vai parar lá no útero. Ovogênese. Na puberdade, a cada período reprodutivo, vários ovócitos reiniciam a divisão meiótica, porém apenas um vai ser eliminado a cada mês na ovulação. Então, eles iniciam todo esse processo, mas somente um eliminado na ovulação. E ele vira aqui um ovócito primário. Essas células foliculares aqui que ficam em volta dele, que são responsáveis pela eliminação. Isso aqui é o núcleo do ovócito primário em prófase 1, fazendo a divisão celular ali bonitinho. O ovócito primário ele transforma-se em ovócito secundário, como se fosse uma maturaçãozinha ali. E a proliferação dos folículos ocorre principalmente pelo FSH, hormônio folículo estimulante. Então, a mulher, durante o período de ovulação, ela vai estar liberando grandes quantidades, né, de hormônios, né, e isso vai deixar ela com um comportamento aí que quem é mulher já sabe. O folículo aumenta de tamanho e, devido ao crescimento desigual das células foliculares, assume uma forma oval. Então, ele fica com essa estruturazinha aqui bonitinha. E aí você vai ter o óvulo aqui, imagens dele aqui na microscopia eletrônica de varredura. Olha só que interessante. Aqui ele rodeado de espermatozoides. Aqui é o espermatozoide tentando fazer uma fecundação e aqui já é o zigoto, depois que ele é fecundado. Então vamos lá, diferenças. Na espermatogênese, ele é um processo contínuo, enquanto a ovogênese está relacionada ao ciclo reprodutivo da mulher. Então a espermatogênese ela está ocorrendo ali continuamente. Já a ovogênese ela vai depender do ciclo reprodutivo da mulher. Na espermatogênese, cada espermatogônia produz 4 espermatozoides. Na ovogênese, cada ovogônia dá origem a apenas um ovócito e células inviáveis, denominadas corpúsculos polares. A produção de gametas masculinos é um processo que se continua até a velhice, enquanto que a produção de gametas femininos cessa com a menopausa. Então, enquanto o homem vai até a velhice, a mulher acessa esse processo. O espermatozoide é uma célula pequena e móvel, enquanto que o ovócito é uma célula grande sem mobilidade. E praticamente uma das maiores células aí que a gente vai ter no organismo, né, dos seres vivos. Quanto à constituição cromossômica, existem 2 tipos de espermatozoide, o 23X e o 23Y. Aí isso aqui é interessante. Espermatozoide feminino e masculino. Então, quem determina o sexo é o homem. A mulher só produz um tipo de gameta quanto à constituição cromossômica, 23X. Então tem essa diferença. E aí, gente, sobre gametas, era basicamente isso que eu queria colocar para estar complementando a aula passada. Estudem com a FICO, fiquem bem, energias positivas aí, salam aleikum.